a gente veio de Belo Horizonte e Deus também preparou um cantinho para a gente aqui em Quadra. Quadra parece que ultimamente tem sido o recanto, né? As pessoas têm buscado aqui essa região para criar os filhos, para ter uma vida aí mais tranquila, né? Mais simples na presença do nosso Deus. E então já fazem aí, vão fazer 4 anos já que nós moramos aqui em Quadra. Também Deus nos deu aí a bênção de conseguir uma pequena chácarazinha aqui, onde nós estamos morando, educando nossas filhas, trabalhando aqui, ajudando na igreja, nos projetos missionários que temos aqui também, e tendo a honra e o privilégio de participar também aí na direção, né, juntamente com os demais amigos do projeto Restaure. E a nossa Amém. família ela é composta aí ainda por 4 pessoas, eu acho que vai permanecer, né? Eu sou o Gil. Nós temos a Isabela, a nossa filha mais velha, de 6 anos, a Antônia, a nossa filha de 4 anos, e a minha esposa é a Vânia, né? E nós somos agradecidos a Deus por estar com vocês, por fazer parte desse povo que busca adorar a Deus, que Ele guia a nossa vida. E é isso aí, que Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Amém. Então, antes que a gente ore e entre na Bíblia, você saiba que você então pode deixar os seus pedidos no chat. O Gil vai estar ali fazendo uma lista, né, ao qual a gente vai sim estar orando a Deus toda vez que o seu povo ora. O Senhor Deus, ele ouve e conforme o querer dele, ele faz a grande obra dele. Diz que nós podemos mover o braço da onipotência pela oração. Então, é isso. Então, vamos fazer uma prece, então, juntos. E vamos entrar, então, no tema dessa manhã, que tem como título Liderança Simples. Sim, nós somos os pais, nós somos os homens, e Deus nos capacita a sermos líderes, a sermos os cabeças. Importantíssimo. Então peço que você agora curve a sua fronte, se puder se ajoelhar, fazer uma prece juntos, e eu vou pedir depois Ronaldo colocar os slides aí, ok? Vamos então juntos orar. Querido Deus, grandioso Pai, nós nos prostramos, Pai, agora como famílias, como pais, maridos, líderes, sabendo que não somos nada, Senhor, que somos pequeninos, que somos necessitados da Tua guia. Ó Pai, perdoa-nos, por favor, que nenhum pecado nessa manhã nos separar-nos do Teu trono, que o sangue de Cristo possa, Pai, vir nessa manhã, nos purificar de todo mal. Pai, rogamos ao Senhor que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor envie o Espírito Santo para nos convencer de todo pecado, da sua justiça e do juízo vindouro. Ó Pai, imploramos a Ti que o Senhor venha falar pela sua palavra, se manifeste nessa manhã em cada lar, para que o Senhor unja cada pai. Precisamos, Pai, vencer as nossas falhas, as nossas lutas, e do céu receber, Pai, luz sobre luz e força para não só pregarmos ao nosso lar, mas para vivermos aquilo que te prego. Ó Deus eterno, nos ensina, Pai, como liderar o nosso lar de uma forma simples. Fala conosco pela Tua palavra nessa manhã. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, liderança simples. Vamos ver aí os slides, não é?
Então, peço que passe para o próximo aí. E se você está com a sua Bíblia, você já vai ver o primeiro texto aí, então, no capítulo 35, versículo 1 e 2, nós vamos ler, vamos dar o contexto e vocês vão ver que profundidade que o Senhor Deus quer falar com todos nós. Eu estava lendo isso ontem e Deus falou de uma forma muito pela Bíblia, e quando eu fui ao Espírito de Profecia, aos livros de Ellen White, eu percebi que era uma mensagem clara para nós pais hoje. Bom, Gênesis 35, verso 1 e 2 diz: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Bom, qual é aqui o contexto? Quando você vai para Gênesis, no capítulo 28, você percebe ali Jacó na sua fuga por ter enganado o seu próprio lar, não é? O seu próprio irmão e o seu pai. Então ele foge. E ali ele vai para uma cidade chamada Luz. E lá ele dorme sobre uma pedra e ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada que vai da terra para o céu. E anjos subiam e desciam por meio dela. E ele desperta e ele diz: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus. E ali ele chama agora não mais de Luz, mas de Betel. Chama aquela cidade de Betel, que Betel seria o portal de Deus, o portão do céu. E passa-se muitos anos, no mínimo 20 anos, onde ele agora ele se casa, tem os seus filhos, não é? E agora ele volta. Nessa volta dele, infelizmente, ele percebe um grande mal no seu próprio lar. Nós sabemos bem que ele tinha uma filha chamada Diná, e ela foi abusada, e 2 filhos dele vingam, não é? Matando uma cidade praticamente inteira ali. E Jacó se desespera e ele percebe que ele estava ali correndo perigo, porque os outros povos em volta, não é? Iriam vê-los com maus olhos. E aí o próximo texto, né, diz aí, agora do livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 19, diz que Jacó entendeu que havia motivo para uma profunda humilhação. Crueldade e falsidade manifestaram no caráter de seus filhos. Havia deuses falsos no acampamento. E a idolatria tinha até certo ponto ganho terreno em sua casa. E aí o próximo verso diz: o Senhor ordenou-lhes que viajasse para Betel. A lembrança desse lugar recordava ao patriarca não somente a sua visão dos anjos e as misericordiosas promessas de Deus, mas também o voto que ali fizera de que o Senhor deveria ser o seu Deus. Decidiu que antes de ir a esse lugar sagrado, sua casa deveria estar livre da contaminação. Deu, portanto, instruções a todos no acampamento.
os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. E o próximo verso ainda diz que, com profunda emoção, Jacó repetiu a história de sua primeira visita a Betel, quando deixou a tenda de seu pai como um errante solitário, fugindo para salvar a vida, e como o Senhor lhe apareceu na visão noturna. Agora olhem bem as próximas frases. Revendo ele o trato maravilhoso de Deus para consigo, seu próprio coração se enterneceu, e seus filhos também foram tocados por um poder que os constrangia. Agora, olha isso, queridos pais. Ele lançara a mão do meio mais eficaz para os preparar, a fim de tomarem parte no culto de Deus quando chegassem a Betel. Olha que interessante isso. Jacó teve uma experiência com Deus, uma experiência pessoal, uma comunhão. Ele viu o próprio portal do céu. Nós sabemos bem que essa escada que ia da terra ao céu e do céu à terra era símbolo do próprio Cristo. No livro de João, capítulo 1, se eu não me engano, versículos 51, o próprio Cristo disse que nós veríamos o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo por meio dele. Cristo, então, ele revela que ele é a vida. Jacó teve comunhão íntima com o próprio Cristo, comunhão pessoal. E agora essa comunhão pessoal do pai, do líder, do patriarca, ela é passada para a família em um momento de crise, em um ponto em que Jacó se viu odioso às nações à sua volta. Ele se viu em perigo. E o maior perigo estava no próprio lar dele. Ele percebeu que o caráter de seus filhos estava manchado. Mesmo ele um líder espiritual, descendência de Abraão, ali em uma situação difícil. E Deus o relembra de Betel. E fala, volte para lá. E aí, ele começa a relembrar o cuidado de Deus pela sua própria vida. A sua experiência própria com Deus. E ali ele consegue traspassar isso para os seus filhos. E ele conta da própria experiência dele com Deus para seus filhos. E o texto inspirado diz que o coração dos seus filhos foi enternecido, foi tocado por um poder que fez eles ficarem constrangidos. Porque o amor de Cristo nos constrange, como Paulo diz. E o texto diz que Jacó, como pai, como líder, e essa é a mensagem dessa manhã. Mensagem simples, mas profunda. Diz que Jacó lançara a mão do meio mais eficaz para preparar a sua família para tomarem parte no culto a Deus. Pais, maridos, líderes, qual é o meio mais eficaz? Qual é o meio mais poderoso para que nós possamos guiar as nossas esposas, os nossos filhos ao caminho de Deus, a tomarem um culto sagrado, a comporem a família celestial? Qual é o meio mais eficaz? O meio mais simples? É a nossa comunhão pessoal, a nossa experiência com o próprio Deus, com o próprio Cristo, estar íntima, estar tão forte, que isso automaticamente passará aos nossos filhos, às nossas. E Deus
pergunta a mim e a ti, nessa manhã, como tem sido sua experiência pessoal com Deus? Não falo, queridos, aqui meramente em estudos, não é? Porque, graças a Deus, nós temos visto que esse povo, o povo de Deus, ele estuda. Mas não basta isso. Quando o livro de Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento, não é apenas um conhecimento teórico, mas nos falte isso mesmo. Mas ali diz sobre um conhecimento experimental, pessoal, íntimo. É aí que entra João capítulo 17, verso 3, né? Diz que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu acho que nós pais estamos falhando muitas vezes nesse conhecimento experimental. Não somente conhecimento teórico de profecias e de versos e de contextos e de estudos bíblicos, isso é bom, isso faz parte, mas um conhecimento experimental de andar com Deus como Enoque fez. Eu creio que nós precisamos pensar mais de como o Senhor Deus tem se revelado nesses últimos dias. Será que nós temos realmente estudado qual é o papel do pai, do líder no lar? Queridos, infelizmente, por meio de muitos pontos, mas eu, pelo menos, vejo que por meio do que a Bíblia chama de besta, que sobe do abismo, ali em Apocalipse 11, não é? Ali o movimento da Revolução Francesa, ele trouxe outros movimentos para o mundo, e um deles foi o feminismo. E trouxe a visão de nosso lar, do papel do pai, do papel da mãe. E isso tem afetado grandemente o caráter dos filhos. Eu queria falar um pouco sobre John Patton. Pedir para que esse próximo verso aí fosse posto, não é? John Patton, eu li sobre ele e eu confesso que eu fiquei tocado muito pela vida dele, mas não pela vida dele. Vocês vão ver o que mais me chamou a atenção. Mas, resumidamente, John Patton, ele foi um grande missionário. Ali, como vocês estão vendo, ele viveu ali, né, a maior parte da vida dele no século XIX, 1824 a 1907. Ele foi ali servir, não é, como um missionário em terras canibais. Muitos já haviam sido mortos naquelas ilhas, mas ele agarrou essa obra com tudo e ele deu a própria vida dele pela obra. Não foi fácil, ele teve que aprender a língua daquele povo. Ele perdeu o seu próprio lar ali, não é, por causa da malária, mas ele não parou, ele foi uma certa vez nessas ilhas, ele cavou um poço com suas próprias mãos e os indígenas, não é, dessas ilhas ficaram maravilhados porque eles nunca tinham visto um poço, água sair da terra assim, irmãos, a vida dele foi uma coisa incrível. Ele salvou muitas almas. Mas o que mais me chamou e que me chama a atenção na vida dele não foi tanto a vida dele, mas foi a vida do pai dele, James Patton. O pai dele foi um grande pai. Não se tem registros de que ele era um missionário de grandes viagens. Mas o próprio filho, na própria biografia de John Patton,
quando ele cita o pai dele, ele diz que o pai dele andava com Deus. Olha que privilégio. O pai de John Paton andava com Deus. John Paton, ele relata que o pai dele tinha um quartinho de oração. E diz John Paton que quando o pai entrava nesse quartinho, os seus filhos já sabiam que era a hora do silêncio. E eles sabiam que o seu pai estava ali, recebendo a própria comunhão do céu. Que o seu pai estava ali, vendo a própria presença de Cristo por meio do Espírito Santo. E diz John Paton que quando o pai dele saía do quarto, saía da comunhão, diz que o rosto de seu pai brilhava. E John Paton uma certa vez disse uma frase que eu queria que os meus filhos falassem de mim. E eu tenho certeza que você, pai, você, líder, também quer que os seus filhos falem essa frase. John Paton disse uma certa vez, abre aspas, meu pai andava com Deus. Por que eu não posso andar também? Fecha aspas. Queridos, quantas vezes a sua esposa tem pegado você em oração? Quantas vezes durante o dia você separa um tempo para estar na presença de Deus? O quanto da sua experiência pessoal, da sua comunhão com Deus, tem traspassado para o seu lar? Essa é a pergunta. Nessa manhã, o nosso tempo já está esgotadíssimo. Mas eu quero que nós, pais, pensemos nisso. É muito bom pregar, ensinar, mas é na recâmara de Deus, é na sala de audiência de Deus, orando com uma fé fervorosa, ali que agonizante, que os pais, os líderes, precisam receber luz do céu, seja irradiado. Queridos, Cristo foi um grande pregador, um grande obreiro, um grande médico missionário. Mas o que os seus discípulos pediam, os ensinasse, era a orar. E eu percebo que nós estamos orando pouco e estamos perdendo muito. E agora, nesse exato momento, nós vamos orar. Nós vamos interceder por cada pai, por cada lar e por cada pedido que foi feito. Gil, eu queria que para nos desse uma força, falando brevemente aí de cada que foi feito. Será que você pode nos dar essa força, Gil? Você cortou ele, né? Você pode, já tá? Já tá? Já. Ok. Muito bem, amigos. Enquanto o Gil e o Léo conectam aí os pedidos de orações, eu posso também ajudar aqui nessa parte. Nós recebemos vários pedidos de orações e muitos pais aqui estão pedindo pela guia guia de Deus no momento em que eles precisam decidir um novo caminho para a família, um local melhor para a educação dos seus filhos. Muitos dependem da parte financeira, ou mesmo
da própria compreensão de uma necessidade de uma mudança do seu cônjuge, uma mudança na vida, uma compreensão do cônjuge na mudança da vida. Nós também recebemos pedidos de oração de missionários aqui que estão fazendo projetos em lugares, em cidades, projetos de evangelismo, e precisam muito da orientação de Deus, da bênção de Deus, para que eles possam, junto com a sua família, junto com a sua igreja, poder levar a mensagem adventista do advento de Cristo para esses lugares. Recebemos também pedidos por jovens em outros países que estão passando dificuldades financeiras devido à pandemia, não encontram trabalho, passam por grandes dificuldades. Outros jovens rapazes. Pela educação do filho em geral, nós temos muitos pedidos, né? Educação do filho, que Deus possa guiar nós pais na educação do filho, nessa educação que Ele propõe para nós, seu povo. E muitos pais pedindo pela função deles na família como sacerdote, né? Que eles possam entender e colocar isso em prática. Nós ouvimos ontem vários testemunhos, né? Os testemunhos dos Dysingers, testemunhos de outras famílias, em que é uma mudança muitas vezes difícil e exige de nós coragem, exige de nós muita fé em Deus e muitas respostas que nós gostaríamos de ter no momento desta mudança, nós não encontramos muitas vezes. Deus se mantém muitas vezes calado para que nós possamos fortalecer a nossa fé nele e ele responde no momento certo. Que Deus nos dê esta fé, né? Seguindo os seus conselhos na Bíblia, suas verdades na Bíblia. E o Jefferson também aqui tem já alguns pedidos, se a gente pudesse colocar o Jefferson também online aqui na frente, para que ele também possa compartilhar alguns pedidos mais. Jefferson, tá? Tem como você abrir aí, Jefferson, sua tela? Pronto. Bom dia. Estou aqui acompanhado também dos meus irmãos, meus amigos aqui, o Marquinhos, o Éder, o Nivaldo. Acrescentando alguns pedidos aqui, eu acredito que a maioria, você até já falou aí, Davani, mas eu acrescentaria aqui, ou enfatizaria a ida para o campo, que muitos têm pensado nessa possibilidade e orado a Deus, né, como família, entendimento, né, de estar no centro da vontade de Deus, junto aí da restauração da família, na educação. Eu acredito que essa unidade da família, de um pensamento só, né, ter um só pensamento nessa na decisão da unidade de Deus, né, como o testemunho de ontem, né, que Deus vai orientar de forma unida, né, o pensamento tanto do homem quanto da mulher, né, para chegar a uma decisão, e que Deus realmente abra essa porta para que todos nós tenhamos essa sabedoria para fazermos a vontade de Deus. Eu acredito que esse é o principal pedido, né? Juntos aí com proteção, trabalho, dificuldades nesses momentos, né? Saúde diante dessa pandemia, tem pessoas pedindo também. Então, que Deus nos oriente nesse sentido e tantos outros, né? Ok, então, gratos somos aí pelo Daverney,
o Jefferson. E nós ouvimos então muitos pais, não é? Querendo vir para o campo. E, queridos, Deus nos deu como último povo os seus mandamentos e o testemunho de Jesus, que nós sabemos bem que é o dom profético. Nós, como pais, precisamos buscar todas as nossas forças o conhecimento da palavra de Deus de uma forma mais profunda, não somente teórica, mas prática, e entendemos a direção, por mais que ela seja aparentemente louca aos olhos do mundo. Hebreus 11 diz que Noé aparelhou uma arca para a sua família, algo que nunca ninguém tinha visto antes, e falando sobre algo que nunca tinha acontecido, sobre uma chuva. Só que Noé creu em Deus, creu na mensagem profética que havia dado, e ele salvou o seu lar com equilíbrio, com moderação e com planejamento. Nós, pais, líderes, precisamos tomar decisões sérias. Queridos, a Bíblia fala que Ló era um homem justo. Ellen White diz que Ló queria fazer uma obra missionária em Sodoma, mas ela também diz que ele poderia ter feito muito mais fora de Sodoma do que dentro dela. Ele expôs o seu lar irrefletidamente aos prazeres de Sodoma. Ele perdeu seus filhos e suas filhas e sua esposa. Ele perdeu tudo por uma escolha. Porque lá em Gênesis 13, de 11 a 13, ele olhou as campinas regadas de Sodoma e Gomorra. Queridos, vamos orar a Deus agora por cada pedido que foi feito. Não somente pela vida no campo. Isso é um dos pontos. Mas vamos orar pelas decisões. Nós, pais, temos que decidir e tomar cuidado para não cairmos nem em um extremo, nem em outro. Deus nos deu a liderança de nossos lares. Precisamos ser homens. Deus precisa de homens. Homens que fiquem firmes. Homens que o busquem e recebam direção. Eu peço agora, você pai, você líder aí, se você puder, quero que você se prostre aí em seu lar. Quero que você se ajoelhe. E nós vamos mais uma vez clamar a bênção de Deus. Para que com equilíbrio, com razão, mas com decisão, possamos tomar, então, medidas em nossa vida pessoal, em nossa comunhão, em nossa vida de oração, para que possamos entender as mudanças que precisam ser feitas. E elas virão pelo lar. Queridos, o anjo foi falar para Maria: olha, você vai ter Cristo. Mas quando foi para no Egito e para sair dele, Deus falou com José, com o pai: pais, nós temos essa incumbência de receber de Deus, de buscar direção e tomar decisões sérias. Que Deus te abençoe. Vamos então juntos? Juntos então? Aquele que pode, vamos nos ajoelhar diante de Deus. Querido Deus, grandioso Pai, nós estamos muito felizes, Pai, por esse Family Camp. Nós estamos gratos, Deus, porque nos últimos dias dessa terra o Senhor tem levantado ministérios para restaurar aquilo que é de mais importante, que é o nosso lar, que é o caráter dos Senhor. Nós não queremos, Pai, tomar decisões precipitadas. Queremos, Pai, como líderes, como pais, como homens de Deus,
receber comunhão, receber luz do céu para passarmos aos nossos filhos, às nossas esposas. Senhor, oramos por cada pedido que foi feito. O Senhor viu ali, Pai, pedidos todos muito nobres, rogando, Pai, a Ti, rogando ao céu, que o Senhor, Pai, dê o Espírito Santo para que os homens possam tomar os seus papéis de homens, de líderes, não de autoritários, mas de como Cristo, de dar a nossa vida pelos nossos, de viver uma comunhão tal, que recebendo do céu como Jacó, possamos, Pai, ter bem em os lares, o portal dos céus, e assim, Senhor, os pais, os filhos, as esposas, possam ter os seus corações enternecidos, Pai, possam, Pai, ser tocados pela luz do céu e estar andando ao lado do Senhor, para que a idolatria, para tudo aquilo que é falso, possa ser extinguido de nossos lares. Rogamos também, Pai, por decisões maduras, pela mudança do campo, Pai. O Senhor nunca nos pediu a fuga para o campo, mas uma mudança planejada, pensada, refletida. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre cada pai, sobre cada líder, que possamos tomar decisões sérias e corretas, não como Ló, que quis salvar uma cidade inteira e perdeu o seu lar tudo. Mas decisões corretas e muitas vezes, Pai, malucas aos olhos dos homens, como fez Noé, mas que rogamos em nome de Jesus. Amém e amém e amém e amém. Parabéns aí, pais. Um ótimo dia a todos. Passo agora a palavra nosso irmão Hander. Voltando, obrigado, Léo, obrigado, Gil, Daverne, Jefferson, que entrou aí também. É bom ver que a gente se predispõe a ajudar. E fica o recado aí a todos os pais, né? Dediquemos nossas vidas a Deus. Deus promete nos guiar ponto por ponto. Basta que nós tomemos a decisão. Ele não pede que a gente faça algo mais. Se você toma a decisão, Deus vai abrir as portas e o caminho vai ser guiado ponto por ponto. Deus nos abençoe. Só reforçando um pouquinho, para quem entrou depois, vamos ter o Congresso de Homens de 28 a 30 de agosto. Será online também. Façam planos para participar. O Projeto Restaure vai mandar as notificações, os avisos para vocês. Que Deus nos abençoe. E o nosso próximo encontro é... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Agora me fugiu. 8h45 da manhã. Abre a sala e às 9 horas vai começar. Ok? Então, façam planos para estar aqui a partir das 9 da manhã. Bom café da manhã para vocês. Até mais.